Olá e bem-vindo ao Casos do Reddit. O nosso relato aborda uma questão sensível e real. Caso de hoje: minha namorada de 2 anos me traiu e eu só descobri quando ela ficou noiva 3 meses depois, mas eu ri por último. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar ou aprender com esta história. Olá, primeira vez postando e tudo mais. Para ser honesto, tenho estado um pouco preocupado que minha ex possa encontrar isso, já que ela pode reconhecer meu nome de usuário, mas já se passaram 4 anos desde a separação, então dane-se ela. Mas prepare-se, esta vai ser longa. Conheci minha ex quando ambos estávamos na faculdade. Eu tinha 24 anos e ela 22. Nunca tinha namorado muito antes dela. Eu acabara de sair de um relacionamento tóxico de 1 ano que não deu certo, mas terminamos amigavelmente. A outra garota estava seriamente deprimida. Eu a amava, mas ela estava tão profundamente deprimida que eu não conseguia fazer nada. Me considero uma pessoa empática e a depressão dela acabava se infiltrando em mim. Então terminei. Minha ex foi quem se aproximou de mim, já que ambos morávamos no mesmo prédio de apartamentos. Eu tinha feito alguns favores a ela algumas vezes, mas foi quando ela pediu uma carona que a amizade e o relacionamento começaram. Eu passava horas com ela, quer ela estivesse em casa ou fechando a loja de sanduíches onde trabalhava. Ela havia dado uma pausa na faculdade devido à depressão e a um noivado fracassado cerca de 1 ano antes. Embora, pelo que sei, ela nunca tenha terminado a faculdade e tenha transferido 2 vezes para outras universidades. Nós nos conectamos parcialmente por causa da história dela sobre ter sido traída e enganada por seu ex, embora agora eu questione o quanto da história era verdade. Nos tornamos inseparáveis. Ela me apresentou aos pais dela apenas depois de 2 meses de amigos com benefícios. Após alguns meses, eu queria que ela fosse minha namorada, já que simplesmente não tinha interesse em outras garotas além dela. Ela recusou, dizendo que não estava pronta por causa do noivado anterior. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal vermelho, mas como o idiota que eu era, dei a ela um passe, continuamos namorando exclusivamente. Ela não saía com mais ninguém e eu também não. 1 mês depois, eu trouxe novamente o assunto do nosso status, porque se já estávamos exclusivos, por que não admitir o que éramos? Ela continuou a resistir. Houve momentos durante nosso relacionamento em que as coisas pareciam perfeitas. Ela parecia gostar de tudo o que eu gostava. Tínhamos objetivos semelhantes e parecíamos ser um casal perfeito. Mas às vezes eu notava comentários negativos sobre mim. Às vezes, ela me comparava e falava sobre seus diferentes ex. Às vezes, brigávamos por coisas pequenas e eu tentava acalmar a situação, mas ela não queria. Ela saía do meu apartamento e, às vezes, eu corria atrás dela. Ela ficava irritada por eu ter feito isso, dizendo que eu deveria dar espaço a ela. Então, da próxima vez que ela fazia isso, eu não corria atrás dela e ela me acusava de não me importar com ela. Ela também começou a me fazer gaslighting sobre certas coisas que eu me lembrava de ela ter dito, embora na época eu não soubesse o que era gaslighting. Mas, como um tolo apaixonado, eu aceitava. Muitos dos meus amigos comentavam comigo quando eu falava sobre ela que eu poderia fazer melhor. Que ela não me tratava bem, mas eu apenas ignorava. Pessoal, ouçam seus amigos, eles geralmente estão de olho em você. Depois de namorar por 1 ano, eu ainda mencionava que queria ser oficialmente namorada, mas ela ainda resistia. Ela dizia que não estava pronta, mas que eu era o melhor cara com quem ela já tinha saído. Todos os amigos dela sabiam que estávamos namorando, mas, para ser honesto, eu não gostava deles. Ela me convidava para sair com eles, mas eles eram muito clichês e eu não sou assim. Além disso, eles tinham um gato e eu sou alérgico, então eu usava isso como desculpa. À medida que o tempo passava, íamos a encontros, ela me ligava todas as noites e ficávamos no telefone a noite toda até um de nós acordar no dia seguinte. Ela dizia que, devido à sua depressão, eu a confortava e a ajudava a dormir. Continuamos tendo problemas às vezes, em que ela até ficava física. Ela me deu 2 tapas fortes em 2 ocasiões. Ambas não foram porque estávamos brigando, mas porque ela achou que seria engraçado. Cada vez eu dizia que isso era desrespeitoso e que, já que eu nunca faria isso com ela, esperava o mesmo em troca. Durante uma de nossas brigas, ela disse uma vez:
Minha colega de quarto conhece todos os caras que estariam dispostos a ser apenas amigos com benefícios no complexo, então eu realmente não preciso de você. Mas finalmente, após um pouco mais de um ano de namoro, ela cedeu e decidiu ser minha namorada, mas notei que ela parecia manter isso em segredo para todos, exceto sua família. Eu achei estranho, mas, como eu havia conseguido o que queria, não prestei atenção. Vou incluir aqui e dizer que houve momentos em que não fui um namorado perfeito. Eu também lido com depressão e o estresse do trabalho, escola, família e dela se tornou demais às vezes. Eu me exaltava, mas nunca a machuquei. Eu apontava as coisas que ela havia feito que me magoaram. Nós terminamos várias vezes. Às vezes eu terminava com ela e às vezes ela terminava comigo. Mas cada vez um de nós acabava cedendo e voltava para o outro. Uma vez fui um pouco manipulador e me machuquei para mostrar a ela quanto isso estava me machucando. Ela também se machucou e expressou pensamentos suicidas durante o nosso namoro e, para ser totalmente honesto, peguei a ideia dela. Eu estava realmente apaixonado por ela. Ela me disse que estava comigo. Discutimos casamento, filhos, onde moraríamos, etc. Durante esse tempo, ela se mudou 2 vezes. Primeiro para um apartamento na rua de baixo e depois para a casa dos pais dela cerca de 1 hora ao norte. Durante o período em que ela morava no apartamento da rua de baixo, ela fez uma festa. Quando terminou, nenhum dos amigos dela ficou para ajudar a limpar, só eu. Ela me disse que isso era prova de que eu seria um bom marido. Depois que ela se mudou para a casa dos pais, eu a visitava quase semanalmente. Mas comecei a perceber uma certa distância às vezes. Ela estava respondendo cada vez mais devagar às minhas mensagens e ligações. Mas se ela me ligasse ou mandasse mensagem, ela esperava uma resposta rápida. Sempre que ela precisava de mim, eu ia até ela. Mesmo às 1 hora da manhã, quando eu tinha trabalho e escola no dia seguinte. Depois de alguns meses, comecei a sugerir um noivado, mas então ela começou a fazer a mesma coisa que havia feito com o namoro exclusivo. Ela usava sua depressão do relacionamento passado como desculpa. E então ela perguntou se poderíamos voltar a sair casualmente. Isso foi a coisa mais estúpida que já fiz. Eu disse que estava tudo bem. Eu pensei que isso mostraria a ela que eu era o cara certo para ela. Ao longo dos meses seguintes, ela saía em encontros, mas me contava sobre eles e dizia como eu era muito melhor do que eles. Eu continuei não saindo com ninguém porque era um bobo apaixonado por ela. Mas eu havia dito a ela que se ela encontrasse alguém que quisesse conhecer, eu terminaria nosso relacionamento e ela poderia ir atrás dele. Mas então, depois de conversar com meus amigos e família, tive uma realização. Por que eu estava fazendo tudo isso por ela quando nem sequer éramos mais namorados? Então eu disse a ela e ela concordou que qualquer relacionamento físico acabaria até voltarmos a ser exclusivos. Exceto que não acabou. Nós saímos em encontros e ela me culpava, me pressionava. E eu cedia. Ela então, imediatamente depois, ficava brava dizendo por que eu não conseguia resistir. Por que eu não a parei? Ela se tornou muito abusiva e cruel. O pior foi quando ela me disse que se engravidasse. Ela nunca me contaria e só ela decidiria o que fazer então. Isso doeu tanto, pois eu queria ser pai e nunca abandonaria meus filhos. Mas eu simplesmente brigava com ela e acabávamos nos reconciliando. Durante tudo isso, continuávamos falando sobre um futuro juntos. Ela via um bebê misto, eu sou latino e ela era branca, e dizia como via o bebê mais fofo que poderia ter sido nosso filho. Sempre que ela estava deprimida, ela me ligava ou me perguntava: "Você ainda casaria comigo?" E eu respondia: "Claro que sim, eu te amo." Não foi até o Natal, quando eu estava na Flórida visitando meu irmão, que comecei a suspeitar que havia algo mais. Eu mandava mensagem para ela. Ela não respondia. Eu ligava para fazer aquela coisa do telefone à noite, mas ela não atendia. Mas uma vez ela ligou e perguntou se eu tinha um filme em DVD e quando perguntei por quê, ela disse que queria assistir com a família, mas eu senti que algo estava errado. Quando voltei de férias e comecei o novo semestre na escola, ela veio me visitar, mais ou menos. Ela veio para minha universidade por algum motivo e perdeu o seu Fit e me ligou para ajudá-la. Eu fui ajudar e passamos algum tempo juntos, mas eu sentia que algo estava diferente. Ela então me disse que queria que eu fosse visitá-la em 2 dias na casa dos pais dela, pois tinha algo para falar comigo. Foi então que eu soube o que estava por vir. Falei com alguns amigos e me preparei para o pior. Quando cheguei à casa dos pais dela, já era tarde.
Ela pediu para eu ir às 22 horas. Ela entrou no meu carro e conversamos por cerca de 30 minutos a 1 hora. Ela me disse que não queria mais namorar comigo e eu concordei. Eu disse que sentia que ela estava se distanciando e perguntei se era outra pessoa. Ela negou que houvesse outra pessoa. Ela disse que simplesmente não sentia mais que éramos certos um para o outro. Mas então ela disse outras coisas. Ela disse que nunca me considerou material de marido. Que nunca nos viu casados, tendo filhos. Que ela sempre soube desde o começo. Ela até disse que outro motivo pelo qual não queria ficar comigo era que seus filhos não se pareceriam com ela, por causa dela ser branca e eu latino. Isso é especialmente engraçado agora porque ela gosta de dizer o quão progressista e não racista ela é, certo? Isso me chocou. Lembrei de todos os planos que fizemos. Todas as vezes que ela perguntou se eu me casaria com ela. Todas as vezes que ela falou sobre nossos filhos hipotéticos. Isso doeu mais. Eu disse que a amava, mas concordei que tínhamos terminado. Decidimos não nos comunicar mais. Ela decidiu me bloquear no Facebook, dizendo que sabia que se eu a bloqueasse, não conseguiria mantê-la bloqueada, então ela deveria ser quem o fizesse. Eu disse que tudo bem. Não acabamos nos bloqueando nos telefones por causa de uma emergência, eu não tinha família no estado. Enquanto dirigia para longe, me senti triste, mas também senti como se um grande peso tivesse sido tirado de mim. No próximo mês, foi uma batalha difícil. Eu ficava deprimido à noite. Percebi que ela me tornou dependente dela. Eu tinha me acostumado com as ligações noturnas dela. Me sentia muito sozinho. Houve muitas noites no chão do meu quarto em agonia cheia de lágrimas. Mas me joguei no meu trabalho, na minha escola e nos meus amigos. Mas então, cerca de um mês depois, recebi uma ligação dela de manhã cedo. Eu atendi pensando que era uma emergência, não era. Parecia que ela tinha discado sem querer, mas isso não fazia sentido. Não tínhamos falado em um mês. Qual era a chance dela me ligar acidentalmente? Eu podia ouvir uma conversa, mas apenas fragmentos. Eu podia ouvir a voz dela, mas também uma voz que não reconheci. Era definitivamente um cara. Ouvi algo sobre neve e juro que ouvi meu nome mencionado, mas então a ligação terminou. Eu sei que não deveria, mas entrei em contato com alguns amigos e descobri que ela começou a namorar alguém. Então entrei em contato com ela, sei que não deveria, e perguntei se ela estava bem. Levou alguns dias para ela responder. Ela então disse que tinha discado sem querer, mas que queria falar comigo. Ela disse que realmente sentia falta da minha amizade e por alguns minutos conversamos como se nada tivesse mudado. Ela me disse que tinha começado a ver alguém. Eu disse que ouvi e ela perguntou como e eu disse que por amigos. Naquela época, eu já tinha visto uma foto do cara. Ela começou a falar sobre ele e sobre seus defeitos. Eu apenas ouvia, mas comecei a me sentir estranho com isso. Ela então falou sobre o cabelo dele ser estranho e eu respondi que sim, era um pouco, mas acho que ela tinha falado sobre o cabelo dele anos atrás e então comecei a questionar como eu sabia como era o cabelo dele naquela época. Respondi desculpe, pensei que ela estivesse falando sobre agora. Ela então me disse que recentemente tinha recebido muitos pedidos de amizade aleatórios no FB e perguntou se eram de mim. Não eram. Terminamos a conversa logo depois. E comecei a ter um sentimento estranho sobre isso. Eu estava meio feliz por ela, mas quanto mais pensava nisso, mais eu percebia que não queria continuar falando com ela. Mandei uma mensagem para ela no dia seguinte e disse que embora gostasse de falar com você como costumávamos, acho que devemos continuar sem nos falar. Ela concordou. Então, bloqueei o número dela. Uma semana depois, enquanto estava no campus, notei que tinha uma mensagem de voz mesmo sem meu telefone ter tocado. Era dela perguntando se eu estava em casa. Ela veio deixar algumas coisas. Pessoalmente, senti que não havia nada que valesse a pena ela devolver, e isso me irritou pelo fato de ela ter vindo e deixado as coisas na minha porta da frente, já que ninguém estava em casa. Fiquei realmente irritado, eu havia dito a ela que não queria mais contato. Então, decidi escrever um e-mail para ela. Basicamente, disse a ela que a amava com todo o meu coração, mas que ela me tratou mal de várias maneiras, mentiu para mim, etc. Eu disse a ela para agradecer aos pais por terem sido gentis comigo, tínhamos um relacionamento bastante bom e eles ativamente me diziam o quão incrível era como namorado. Então, prossegui dizendo que não queria mais nenhum tipo de contato. Que ela estava agora bloqueada no meu telefone.
Disse que, embora morássemos a cerca de 1 hora de distância agora, seria possível nos encontrarmos devido a amigos que moravam perto de mim e coisas do tipo. Eu disse a ela: a forma como você me trata é como eu vou te tratar se nos encontrarmos. Se você me tratar como amigo, eu te tratarei como amigo. Se você me tratar como inimigo, eu te tratarei como inimigo. Se você me tratar como se eu não existisse, eu te tratarei como se você não existisse. Enviei o e-mail e não esperava mais ouvir dela, mas eu estava errado. Alguns dias depois, recebi uma resposta, do pai dela. O pai dela, vale ressaltar, é um ex-fuzileiro naval e advogado. No e-mail dele, ele afirmou que eu deveria deixar sua filha em paz. Ele me acusou de persegui-la, não tenho certeza de como isso era possível, já que estava a 1 hora de distância e ocupado com escola, trabalho e amigos. Ele me acusou de criar contas falsas no Facebook e persegui-la online. Mais uma vez, não criei nenhuma para fazer isso. Embora eu tenha olhado o perfil dela algumas vezes da conta de um amigo, mas só isso. Quem nunca fez isso? Mas então ele usou aquela frase sobre me tratar da mesma forma que ela me trata e destacou essa parte, dizendo: considero isso uma ameaça. Ele continuou dizendo para eu deixá-la em paz, caso contrário, ele obteria uma ordem de restrição. Fiquei chocado, o pai dela e eu sempre nos demos bem. Simplesmente não conseguia acreditar no que estava lendo. Falei com algumas pessoas, e tendo estudado um pouco de direito na universidade, respondi a ele. Disse a ele: olha, eu não quero mais nada com a sua filha. Foi ela quem reiniciou o contato. Na verdade, ela veio até minha casa, sem eu saber, 1 semana atrás. Se sou um perseguidor, por que ela arriscaria vir à minha casa? Disse a ele que ambos sabíamos que o que ele havia dito não tinha fundamentos e nenhum juiz jamais daria uma ordem de restrição baseada nisso. Disse a ele para nunca mais me contatar e eu faria o mesmo com ele e sua filha. Fiquei atordoado, seu pai e eu sempre nos demos bem. Apenas não conseguia acreditar no que estava lendo. Falei com algumas pessoas, e tendo estudado um pouco de direito na universidade, respondi a ele. Disse a ele: olha, eu não quero mais nada com a sua filha. Foi ela quem reiniciou o contato. Na verdade, ela veio até minha casa, sem eu saber, 1 semana atrás. Se sou um perseguidor, por que ela arriscaria vir à minha casa? Disse a ele que ambos sabemos que o que ele disse não tem fundamento e nenhum juiz daria uma ordem de restrição com base nisso. Disse a ele para nunca mais me contatar e eu faria o mesmo com ele e sua filha. Foi então que me perguntei o que diabos estava acontecendo? Que histórias ela estava contando sobre mim? Que história comovente ela está inventando e por quê? Contei a alguns amigos sobre o que aconteceu e eles também ficaram chocados. Eles apenas me disseram que eu tinha escapado por pouco e deveria ficar feliz. Pensei que a história terminaria ali, mas como eu disse, essa é uma história de traição, uma longa, mas uma história de traição mesmo. Então terminamos em janeiro. Logo após a 1ª semana de abril, um amigo meu me mandou uma mensagem enquanto eu estava trabalhando e me disse que minha ex havia acabado de ficar noiva. Fiquei chocado, tinham se passado apenas 3 meses. Para a garota que constantemente dizia o quanto o relacionamento tinha sido difícil para ela por causa do seu ex-noivo traidor e abusivo, simplesmente não fazia sentido. Mas o interessante, meu amigo me disse, foi um comentário que alguém fez no anúncio dela. Essa pessoa estava a parabenizando pelo noivado e tão feliz por ter ajudado eles se juntarem em novembro. O mesmo novembro em que estávamos namorando. Sim, não estávamos exclusivos naquele momento, mas para mim, já que eu havia dado várias oportunidades e ela mentiu sobre haver outra pessoa, considero isso traição. Fiquei furioso, e então tudo se encaixou. Por isso ela se tornou distante no Natal. Por isso ela queria assistir aquele filme. Aquilo doeu, mas segui com minha vida. Ainda estava lidando com questões de depressão. Problemas de confiança. Falei sobre isso com algumas pessoas. Amigos, pessoas da igreja. Mas quanto mais eu falava sobre isso, mais eu descobria sobre ela. Pessoas que a conheciam e não sabiam que tínhamos namorado saíram e disseram: sim, aquela garota tinha problemas. Eles me contaram coisas que provavelmente não deveriam ter me contado, mas tudo bem. Descobri todas as coisas ruins que ela disse sobre outras pessoas e comecei a perceber que ela nunca realmente se importou comigo. Ela simplesmente queria alguém para cuidar dela e depois descartar assim que alguém melhor aparecesse. Percebi que o motivo de eu ter me apaixonado por ela não era por quem ela era, mas pelo que ela fingia ser. Ela ouviu falar de mim,
sabia que eu era um cara legal e decidiu que eu era empático o suficiente para enganar. Ela simplesmente refletia a mim mesma e eu achava que estava namorando alguém parecido comigo, mas na verdade estava namorando uma narcisista. Mas isso me ajudou a entender muito sobre mim mesmo. Que eu me importo demais, amo profundamente. E preciso ter cuidado com quem dou meu amor, lição aprendida. Então passaram-se 6 meses. Não tinha esbarrado com ela, mas ouvi dizer que ela tinha voltado para minha cidade com o marido, tanto para eu ser um perseguidor. Alguns dos meus amigos tiveram alguns encontros com ela e um a envergonhou fazendo uma insinuação sexual sobre algo que ela havia feito. Te amo Danny Boy, irmãos para a vida. Fui convidado para o casamento de um amigo, não pude ir à cerimônia, mas fui à recepção. Estava terminando de fazer um pequeno discurso tirando sarro do meu amigo. O cara tinha uma risada tão irritante e alta, você não acreditaria. Estava encerrando minhas observações e prestes a me sentar quando um amigo em comum começou a entrar na sala. E quem estava bem atrás dela? Minha ex e o marido dela. Eu a vi e fiquei um pouco surpreso. Justo quando ela estava prestes a entrar na sala, nossos olhos se encontraram. E naquele momento, em vez de entrar na sala, ela empurrou o marido de volta para o corredor, fora de vista, e o seguiu rapidamente. Fiquei surpreso e fui para o outro lado do prédio para coletar meus pensamentos e sentimentos. Eu estava basicamente bem, mas o choque de vê-la foi interessante. Depois de alguns minutos, voltei para a sala e percebi que minha ex e o marido nunca tinham entrado na sala. Então perguntei ao meu amigo se ele a tinha convidado e ele disse que sim. Disse a ele que um aviso prévio teria sido legal, mas ele disse que nem tinha pensado nisso, ele não era um amigo tão próximo, mas um amigo em comum de um dos meus melhores amigos. De qualquer forma, minutos se passaram e o novo casal estava prestes a ter sua primeira dança, então todos movemos algumas cadeiras para o lado. Eu estava do lado de uma porta colocando cadeiras no lugar quando minha ex passou exatamente por aquela porta, viu que eu estava bem ao lado dela e correu para o outro lado da sala com o marido a reboque. Nós nos evitamos pelo resto da recepção, exceto por alguns olhares. Mas naquele momento, me senti inteiro novamente. Todos aqueles meses após o término eu me senti quebrado e como se uma parte de mim estivesse faltando, mas neste momento, vendo como ela reagiu. Quão envergonhada ela parecia estar. Senti meu poder voltando. Me senti verdadeiramente feliz pela primeira vez. Mesmo que ela estivesse casada e eu não, eu havia vencido no término. Ela estava envergonhada até mesmo de me olhar. Eu não tinha esses problemas. Tinha uma consciência tranquila no geral. E agora aqui estou, mais de 4 anos após o término, escrevendo isso. Ainda estou solteiro, mas no geral estou feliz. Eu sou o único que terminei a faculdade e você é apenas uma dona de casa. Depois de toda essa conversa sobre mudar o mundo e tudo mais. Tudo que você vai mudar são fraldas sujas e ser uma mentirosa e traidora. Obrigado por ler. E com isso, encerramos o caso de hoje. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.